parte final. O texto áureo, juntamente com toda a igreja, ora. Aleluia. Então ali nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele alerta a igreja de Corinto para que eles viessem ficar atentos. O que aconteceu no Egito? Ele fala assim, olha, isso sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos tempos. E na verdade prática nós podemos ver verdade prática. Os erros e pecados de Israel servem-nos de alerta para que nós venhamos a não cometer os mesmos enganos. Então, o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, fala assim, olha, os erros e pecados de Israel servem-nos de alerta para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, os mesmos enganos. Então, nós podemos ver que ele faz um alerta. E na leitura oficial dessa noite, que se encontra em Êxodo, capítulo 19, versículo de 1 ao 6, nós podemos ver que a Bíblia diz que quando Moisés sobe a Deus, quando Moisés clama, ora a Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus chama Moisés do monte e diz assim, olha, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então nós podemos ver que o próprio Deus faz um alerta a Moisés para alertar o povo. Fala assim, olha, eu tenho visto o que fiz, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei como asas de águia. Olha, o povo ali, os hebreus, os israelitas foram levados como asas de águia. Fui eu que levei e vos trouxe a mim. E eles serão para mim uma propriedade peculiar, particular, é um povo meu. É eu que a partir de agora vou cuidar do meu povo. E nós podemos ver que mesmo assim, quando Deus, o próprio Deus, arranca o povo ali do Egito, até o Monte Sinai eles começam a murmurar, a reclamar da vida. Mas o nosso Deus é sempre fiel, cuidadoso, zeloso do seu povo. Deus sempre cuidou do seu povo. Introdução. Vamos todos comigo? Os fatos do Antigo Testamento Então, nós podemos ver que os fatos do Antigo Testamento são como figuras. E nós, para quê? Para nos alertar, para que não venhamos a cometer os mesmos erros que o povo de Deus cometeu no passado. Então, na lição de hoje, estudaremos a caminhada do povo de Deus até o Sinai. Então, nós veremos que como Deus guiou e sustentou o seu povo, que foi infiel, murmurador e idólatra. Então o Senhor permaneceu, mesmo o povo tendo sido infiel, murmurador, o próprio Deus permaneceu sendo fiel e cuidadoso dos israelitas. Então nós vamos entrar aqui para
para o tópico de número 3, onde fala sobre a idolatria dos israelitas, o bezerro de ouro. Moisés e Josué subiram ao monte Sinai para se encontrar com o Senhor e receber dele as tábuas da lei. Então nós podemos ver ali que a frase fala assim, ó: Moisés e Josué sobem ao monte Sinai para se encontrar. Se encontrar. Então nós podemos ver que quando eles sobem ao monte Sinai, eles começam a buscar, a orar, a clamar a Deus, a se entregar. Meus irmãos, Deus não estava ali à espera de Moisés e Josué, não. Eles que chegaram lá para buscar a presença de Deus. Nós que temos que chegar a Deus primeiro para buscar a presença dEle, para que Ele possa derramar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós podemos ver que Moisés e Josué sobem ao Sinai. Aí ele fala assim, ó: se eu encontrar com o Senhor, eu vou receber dele as tábuas da lei. Ali eles ficaram muitos dias. Muitos dias eles ficaram ali. Às vezes nós somos apressados, às vezes nós queremos se apressar com as coisas que Deus tem reservado para as nossas vidas. E nós não podemos ser precipitados, nós não podemos ser ansiosos. Porque aqui quando Deus promete, Deus garante. Muitos dias eles ficaram ali. E o povo, com pressa em saber notícia, começou mais uma vez a reclamar e a especular a causa da demora de Moisés e Josué. Meus irmãos, nós podemos ver que nós não precisamos ter pressa com aquilo que Deus tem reservado para nossas vidas. Ele, quando fala, Ele garante. Ele sobe ao monte Sinai e fala assim, ó: se eu se encontrar com o Senhor, certamente eu receberei as tábuas da lei. Então nós podemos ver que Jesus entrega as tábuas da lei para Moisés. Mas o povo não conseguiu esperar. O povo não soube esperar. A Bíblia diz, meus irmãos, em Êxodo 32, a Bíblia diz que, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a quem? A Arão. Então o povo pressionou Arão para que Arão viesse corromper a palavra de Deus. Ajuntou-se o povo a Arão e disseram-se: levanta-te, faze-nos deuses e vão diante de nós, porque quanto, olha como é que eles tratam Moisés, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes sucedeu. Meus irmãos, Arão era um alto dirigente espiritual de Israel. Arão estava sob a responsabilidade do povo ali. E Arão deixou-se levar pelo povo. A liderança tem que ter cajado, tem que ter autoridade no meio do povo. E Arão naquele momento não teve autoridade no meio do povo de Israel. Olha, Arão infringiu as normas de conduta estabelecidas por Deus. Sabe para quê, meu irmão? Para agradar o povo na qual servia. Então Arão desceu diante das pressões ímpias dos israelitas e violou o segundo mandamento. Meus irmãos, Arão, o que fez aqui, ó? Cedeu pelas pressões dos israelitas. Sabe o que Arão faz? Arranca os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e traze-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e a trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez um bezerro de fundição. Então disseram: estes são
teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Meus irmãos, Arão corrompeu, Arão infringiu. Arão estava ali sob a responsabilidade espiritual daquele povo. Ele que tinha que guiar o povo a Deus, ele que tinha que permanecer, fizesse com que o povo permanecesse fiel a Deus ali. Enquanto Moisés e Josué estavam no monte, recebendo as tábuas da lei. E Arão não teve sabedoria, não teve entendimento. Deixou ser corrompido pelo povo. Não levou muito tempo para que uma grande confusão fosse formada. O povo liderado por Arão pecou deliberadamente contra o Senhor, constituindo um bezerro de ouro para ser adorado. Meus irmãos, sabe por que houve essa confusão? Por causa da especulação do povo, por causa da murmuração. O povo começou a reclamar, especular. Demorou muitos dias, por causa da demora deles no Monte Sinai. Então a Bíblia diz que o próprio Deus viu o povo murmurando. Ele viu e ouviu. E o próprio Deus falou assim: olha Moisés, o povo que tu tiraste do Egito, eles fundiram um bezerro de ouro para ti. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se desviaram do caminho que lhes tinha ordenado. Fizeram para ti um bezerro de fundição. Perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe. E disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Meus irmãos, o nosso Deus, ali eu vejo o clamor de Moisés, a intensidade, a adoração de Moisés e Josué. O nosso Deus não é bobo, não. Ele sabe da entrega de cada um. Ele sabe da intensidade de cada um, da entrega, da intimidade do seu povo. O próprio Deus sabe. Quem é que vai receber mais do nosso Deus, as bênçãos do Senhor? É quem entrega mais? É quem lança mais diante da presença dele? Ou é um povo murmurador? Ou é um povo que reclama? A murmuração, meus irmãos, nós próprios impedimos através da murmuração que as bênçãos do Senhor nos alcancem. O nosso Deus não gosta de um povo murmurador, de um povo que reclama. E nós podemos ver ali que o povo reclamou. Meus irmãos, a pressa do povo em receber algo da parte de Deus. Olha a pressa do povo. Moisés demorou demais, muitos dias. E eles começaram a indagar Arão. Indagou Arão ali. E Arão cedeu diante da pressão do povo. E que eu quero falar com isso, com essa palavra, é que nós, diante de Deus, nós temos que ser perseverantes, confiar e esperar o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Era fácil nós passarmos por uma dificuldade, chegar assim: olha, hoje, esse mês eu vou na igreja uma vez no mês, eu vou um dia no mês que eu estou precisando de receber algo da parte do Senhor. Eu quero hoje ir lá receber uma cura, e Deus chegar ali e te curar. Eu quero uma porta de trabalho aberta hoje, e Deus chegar a abrir uma porta de trabalho para você. Mas nós, muitas das vezes, não fazemos o melhor para Deus.
a humanidade esqueceu de Deus, o povo esqueceu de Deus. A própria palavra diz: o povo esqueceu, se corrompeu pelo pecado, pela idolatria. E por isso que eu falo, meus irmãos, o nosso Deus não é bobo, não. Ele não é bobo, ele está atento a tudo. Ele abençoa mais quem está diante da presença dele. Quem entrega mais, quem lança mais, quem busca mais, quem jejua mais, quem ora mais, quem congrega mais. Muitas das vezes nós congregamos 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, 4 vezes no mês. E será que o nosso Deus está agradando as nossas atitudes? Será que Deus está agradando do que nós estamos fazendo? Será que nós estamos entregando para Deus a nossa melhor adoração? O nosso melhor louvor? Qual o nosso serviço na casa de Deus? Então, diversas passagens bíblicas relacionam o ídolo aos demônios e o culto idólatra ao culto diabólico. Os ídolos sempre foram laços para o povo de Israel, a quem Deus elegeu como seu povo peculiar aqui na terra. Então nós podemos ver na figura ali um bezerro de ouro e eles adorando um Deus que não fazia nada por eles. Então o povo ali corrompeu, esqueceu dos milagres, das maravilhas que Deus fez sobre eles quando eles estavam no Egito. Segundo tópico, a idolatria dos israelitas. Cuidado com a idolatria. Vamos ler todos junto comigo? Muitos Meus irmãos, idolatria não é só as imagens e escultura, não. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ídolos. Tem pessoas adorando ídolos, fazendo do povo ídolos e ocupando o lugar de Deus. O que eu quero dizer nessa noite, que até isso aqui, o telemóvel, é uma coisa muito boa, mas se nós não soubermos usar, ele ocupa o lugar de Deus. Idolatria. Aí contabiliza comigo, nós acordamos, colocar às 7 da manhã, vamos dormir à meia-noite, 17 horas acordados. Aí tiramos ali 30 minutos no telemóvel. Passa mais 2 horas, 40 minutos. E aí nós vamos ver no final das 17 horas quanto tempo nós perdemos no telemóvel. Ocupando o lugar de Deus na vida humana. É algo para que nós possamos refletir. Pessoas adorando, cantores gospel, cantores mundanos. Um dia eu vi uma reportagem, meus irmãos, um cantor mudando no Brasil, internacional, uma pessoa, jovens, 2 dias dormiu ali na fila para poder pegar os melhores lugares. Lembra da morte de Ayrton Senna em 1994, maio de 1994. Aquele homem era considerado um ídolo para os brasileiros. Um ídolo para os brasileiros. 3 dias de luto. Um ídolo que para muitos estava ocupando o lugar de Deus. Chacrinha, naquele programa de domingo que tinha pessoas idolatrando. Não perdia um programa de domingo.
tirando o lugar de Deus, ocupando o lugar de Deus. Meus irmãos, nós não podemos ocupar o lugar de Deus com a idolatria. A idolatria no coração. O profeta Ezequiel adverte-nos sobre isso no capítulo 14, versículo 2 ao 4 e o 7 do seu livro. O primeiro mandamento do Eterno em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3, ordena: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Uma afirmação: não terás. Então, Israel, antes de ser liberto e resgatado da escravidão do Egito, pecou contra o Senhor adorando falsos deuses. Isaías 24, 2 e 15, Gênesis 35, versículo 2 ao 4. Deus conhece o coração do homem e sabe a sua propensão à idolatria. Precisamos vigiar, pois somente Deus deve ser o único dominador e rei em nossos corações. Então, somente Deus deve ser dominador e rei em nossos corações. Meus irmãos, nós podemos ver aqui, não terá, Êxodo capítulo 20, verso 3, não terá outros deuses diante de mim. Israel não deveria adorar, nem invocar nenhum dos deuses de outras nações. Então Deus lhe ordenou a temer e a servir somente a Ele. Então, esse mandamento, aplicado aos crentes do Novo Testamento, implica pelo menos 3 coisas. A primeira coisa é esta: olha, a adoração do crente deve ser dirigida exclusivamente para Deus. Segundo ponto, o crente deve totalmente consagrar-se a Deus. Segundo ponto. Terceiro ponto, o crente deve ter como seu propósito na vida buscar e amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, confiando nele para conceder-lhe aquilo que é bom para as nossas vidas. Então a adoração deve ser primeiramente para Deus, unicamente para Ele. E há algo forte ali em Gênesis 35, que Jacó fez totalmente diferente de Arão. Gênesis 35, capítulo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus. Olha para você ver a sabedoria de Jacó. Jacó falou assim: olha, vou arrancar do povo já aquilo que não presta. Começou logo pela família dele. Vou arrancar, vou pedir para que tire tudo e purifica. E ele vai, olha, olha o que fala a palavra. E farei um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Olha a gratidão de Jacó. Ele me respondeu no dia da minha angústia. Então vou fazer um altar ao meu Deus, ao nosso Deus. E que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então Jacó, meu irmão, foi sábio. Jacó não deixou o povo corromper, foi vigilante,
foi prudente. Olha, eu vou arrancar logo o que atrapalha, porque eu sei da idolatria do povo. Eu sei. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando Moisés morre, que ele é enterrado, até hoje o povo não sabe onde ele foi enterrado. Sabe do vale, onde foi o vale, mas não sabe o lugar certo que ele foi enterrado. Sabe por quê? Porque Deus sabia que se o povo soubesse onde ele fosse sepultado, eles iriam ali adorar Moisés, e idolatrar Moisés e colocar Moisés no lugar de Deus. O próprio Deus sabia. Lembra de Zacarias, quando ele entrou no templo? Que o povo ansioso para saber ali o que iria acontecer depois de Zacarias saísse do templo. Zacarias ficou mudo. Meus irmãos, nós temos um Deus para que nós possamos adorar, para que nós possamos servir. Vamos servir o nosso Deus com prudência, com zelo, com temor, deixando as coisas do Egito para trás. Porque o povo saiu do Egito, mas as coisas do Egito não saíram deles. E a Bíblia diz, pastor Sânzio, que os mais velhos, os anciãos, que idolatraram, a Bíblia diz que Deus castigou até a terceira geração. Foram castigados até a terceira geração. Aqui em Ezequiel, já vamos finalizar. Ezequiel capítulo 14, verso 3, olha o que fala: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Capítulo 7, versículo 7. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e olha o que ele fala: e vier ao profeta para mim consultar. O próprio Deus assim: olha, e se vier o profeta para mim consultar por meio deles, a esse eu, olha o que Deus fala, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Deus fala assim: olha, essa causa vai ser minha, eu que vou decidir o que eu faço com o povo, com a idolatria do povo diante dos deuses estranhos. O próprio Deus fala assim: olha, eu que vou responder. Não adianta vir profeta, falando assim: olha, não adianta vir profeta, eu mesmo vou responder por mim mesmo, pela quantidade dos seus deuses estranhos, dos seus ídolos. Síntese do tópico 3. Os israelitas liderados por Arão pecaram deliberadamente contra Deus ao fundirem o bezerro de ouro. Pecaram, meus irmãos, deliberadamente. Sabe o que é isso? Pecaram propositadamente, de maneira premeditada. Eles fizeram tudo de maneira premeditada, meus irmãos, deliberadamente. Conclusão: como crente devemos repudiar toda forma de idolatria, entronizando a Deus como o único Senhor em nossos corações e mentes. Então nós devemos repudiar qualquer tipo de idolatria, e nós devemos fazer o quê? Entronizar a Deus como o único Senhor em nossos corações e mentes. Que nós não devemos
idolatrar outros deuses, outros ídolos, mas que nós venhamos entronizar o único Senhor em nossos corações e mentes. Próxima aula de número 13, os 10 mandamentos, parte inicial. Meus irmãos, desde já quero agradecer a Deus por esta palavra, por essa oportunidade que Ele tem nos dado, e que Ele está passando aqui o microfone para o nosso pastor Abraão Robson Ferreira, que está dando continuidade ao trabalho nessa noite em nome de Jesus.